Congratulations. A paz do Senhor, família, está a começar um dos melhores programas do nosso canal JMN TV, a televisão do amor. E qual é esse programa? O Despertar, o programa que tem trazido para você que tem nos assistido grandes histórias, grandes testemunhos vividos na presença do Senhor. E você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui no nosso canal JMN TV, a televisão do amor. E seja bem-vindo, seja bem-vinda. Acompanhe a edição do Despertar da semana. In 2 days, lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Você que é mãe, você que é pai, cuide daquilo que Deus te proporcionou. Entregue os cuidados de seus filhos na mão do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Cuide e trate bem e principalmente ame aquilo que o Senhor o proporcionou. E a convidada da semana é Melania Ndembi. A paz do Senhor, Melania. A paz do Senhor, Arlete. Seja bem-vinda novamente aqui no nosso e vosso Despertar para compartilhar com quem nos assiste mais uma história de vida. Ok, Arlete. É uma alegria estar de novo aqui sentada na poltrona azul. Agradeço desde já o convite. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. In many ways, I have seen His faithfulness forever and ever. Nós sabemos que a Melania hoje vai compartilhar conosco e com quem nos assiste a história da nossa guerreira Kessie, do seu nascimento até a idade em que se encontra hoje, aos 10 anos. Pode compartilhar, Melania? É verdade, Arlete. Eu vou começar por dizer que eu sou mãe de quatro filhos. Quer dizer, o Senhor me abençoou com 4 lindos filhos. Amém. Yeah. Vou contar, desde sempre eu tive partos difíceis. Nesses 4 filhos, os meus partos foram muito difíceis. Mas hoje eu vou me focar mais no 4º parto que eu tive da nossa filha Kessie. Eu, no terceiro parto eu tive a chamada placenta prévia, placenta baixa, em que a placenta se desloca do local habitual e vai para outro sítio. E normalmente tem que ser uma gravidez muito cuidada, uma gravidez tem que ter muito descanso, muito repouso e muitos cuidados. Tive o parto, não correu muito bem, conforme eu disse, que foram sempre partos difíceis, não correu muito bem. Mas graças a Deus, tem aí o nosso filho. Eu descobri que estava concebida da 4ª gestação, estava na 4ª gestação já com 3 meses. E foi um choque para mim, visto que na 3ª gestação já tive muitos problemas. Fiquei chocada. E como é que vai ser? Se eu já tive muitos problemas no 3º. E normalmente o problema da placenta prévia tem tendência a dobrar no outro papo a seguir. Mas entregamos tudo na mão de Deus e fui caminhando. Fui logo que soube, fui fazendo as consultas, fui obedecendo a medicação, fui fazendo as consultas constantes, obedecendo as orientações do médico, porque sempre, quando vai fazer a consulta, pegam sempre o historial do parto anterior, pegam sempre o historial. E o médico já viu, com esse historial, temos que ter muito cuidado nesta gestação. E foi assim, mais um belo dia, quando eu fui fazer o controle do 6º mês, depois de fazer os exames, senta comigo e diz: o teu ventre está bem grande, mas a maior parte que está aí são líquidos. O bebê ainda não tem nem 1 quilo. E com 7 meses é preocupante. Ele diz: eu falo com alguma preocupação nesse 7º mês. Então, naquela pergunta do doutor, qual seria a solução para podermos sair
desta situação. Ele diz, minha filha, sinceramente, aqui no nosso país não vai ser muito possível você sair dessa situação. Ou podemos perder o bebê, ou acontecer uma outra coisa muito mais complicada. Foi que eu e o pai das crianças não pensamos mais em nada, não tínhamos recursos, mas partimos para resolver o problema. Conseguimos tratar uma documentação urgente em 15 dias. Esse país escolhido foi o Brasil. Não tínhamos família lá, não tínhamos ninguém. Fomos recebidos lá. Fui eu, o bebê pequeno, e a minha gestação. Fui recebida lá no Rio de Janeiro, por um guia. O guia nos instalou no hotel, depois numa casa, depois dia seguinte numa outra casa, mas disse que nós não podíamos permanecer mesmo na cidade do Rio, porque seria a altura da Copa do Mundo, lá no Brasil. E como é Copa do Mundo, claro que os preços dos arrendamentos iam ficar mais caros. Então ele sugeriu que fosse para outra cidade do Rio, mais próxima, e foi muito bom, graças a Deus. O Senhor sempre mesmo foi Deus, o Senhor estava ali, e foi uma boa cidade, calma, ficamos lá. E lá naquela cidade também, o Senhor preparou uma família que nós não conhecíamos para nos receber. Recebeu-nos, ficamos alguns dias na casa deles, sem ter que pagar nada. Ajudaram-nos a arranjar também uma nossa casa, mais tarde, a compor a casa. E, acima de tudo, o mais importante, a cuidar de nós. Porque o objetivo era fazer uma consulta e conseguir tratar da nossa saúde. Eles ajudaram-nos principalmente a conseguir um médico. Porque os médicos nesses países não querem ter historial de mortes no seu currículo. E dificilmente recebem uma gestação de 7 meses. E já estava muito avançada, mas a médica aceitou, a médica que eles conseguiram. Até hoje eu digo que foi mesmo Deus que nos pôs essa médica ali em frente, que nos pôs essa família batalhadora naquela cidade, que nos colocou naquela cidade aí em frente. E a médica aceitou o desafio. Foi fazendo os exames, realmente ela constatou mesmo que o bebê não tinha nem ainda 1 quilo e que era a maior parte líquido na barriga. Para quem entende bem mesmo da matéria, sabe que mais líquido que o bebê pequeno não é bom. Não é bom, mas também não tinha muito aquele médico, porque no fundo estava sendo um pouco da inocência, mas estava a confiar na força do Senhor, na força do Senhor. Fomos fazendo os exames, ela foi nos acompanhando minuciosamente, até que chegou a altura do parto. Foi um dia bem marcante, foi uma situação bem marcante na nossa vida, porque o bebê ia nascer em junho, a criança nasceu em maio, mas a data, o parto normal, seria mês de junho. Então colocaram que tinha que ser uma cesariana no final de maio. Porque o bebê, Deus sabe das coisas, e o bebê nasce mesmo no tempo que o Senhor determinar. O bebê, no princípio de maio, ele simplesmente, com 8 meses em uma semana, ele simplesmente achou que... Para quem diz ninguém vai abrir a barriga antes, vou nascer mesmo. Tinha que nascer. Entrei em trabalho de parto. Deus sempre colocou pessoas na nossa vida. Eu ali, um casal que nos ajudava, eu agradeço a Josi e o Geraldo, nossos familiares lá do Brasil, a Fernanda e o Mário, também um casal amigo lá no Brasil, que sempre nos ajudaram sem troca de nada. Eles também estavam descansados que o parto, que a cesárea vai ser lá com os dias 20, mas eles ficam assustados quando eu ligo para eles de manhã, disse que estava em trabalho de parto. Foi no dia 13 de maio. Ficaram tão atrapalhados os filhos alheios que eles não sabiam o que fazer. E praticamente eles cuidavam de nós ali. Mas eles fizeram de tudo para criar as condições todas e até arranjar recursos que para pagar lá no hospital, que para poder ter o parto em segurança. Foi em prazo de 1h30 que eles conseguiram arranjar, reunir tudo. E ali a médica também ficou muito assustada, porque ela não contava
não contava ali. Com a surpresa Com a daqui. surpresa, ela só disse, bebê vai nascer, como é que vai fazer? Porque normalmente quando é uma cesárea, prepara-se a equipa, que no dia tal, a equipa vai chegar, vão fazer a cesárea, não tinha nada preparado. E ela foi pega de surpresa. Mas graças a Deus conseguiram reunir todos os médicos ali, um conjunto dos 10 médicos, que para poder fazer o parto. Para poder fazer o parto. Peguei já, apanhei já fitas, como é que é? Anestesia local. Fiquei lá e fizeram a cesariana. Eu vi, porque a pessoa vê. Cesariana? Sim, porque a anestesia. Então foi cesariana, né? Foi cesariana, muito mais que o parto. Dá um destaque, porque foi o único parto cesárea que eu fiz. Sim, é mesmo um destaque. Então eles dão uma fica local, que é para a chamada raquídica. Então só o nome. Então você vê tudo, consegue observar. E ali o bebê, tiram o bebê, mas o bebê não vem praticamente morto. O bebê vem com uma bola embrulhada, mas sem vida, porque não mexia absolutamente nada. É como se tivessem tirado um feto morto da barriga. Os médicos só olharam assim, e eu assim a observar. Mas lá no fundo eu fui orando, Senhor, eu vim de muito longe, por favor. Me dá só a minha filha, devolve só a minha filha, por favor. Os médicos levaram o bebê, foram tentar reanimar. Só que depois de uns 5 minutos, os médicos regressam e com o bebê como se fosse uma planta, uma rosa que desabrochou, a dar uns gritos. Aquilo foi uma festa lá no hospital. Os médicos oravam para que tudo corresse bem. A Josi, Geraldo e a Fernanda lá fora, que ficavam a rodar, depois chamaram a mãe da Josi, a minha família, que o Senhor nos tenha lá, que o Senhor nos deu lá no Brasil. E aí o bebê ganhou vida, graças a Deus. Ficamos no hospital. O Senhor foi cuidando mesmo de nós lá no hospital. Eu não me recordo de ter pegado a minha bebê para dar banho, nunca dei banho. Vestir ela, nunca vesti ela. Eu não me recordo de nada disso. Porque tudo faziam lá no hospital, Marlete. Tudo faziam lá no hospital. Graças a Deus. Eu nunca tinha visto tantos cuidados assim, porque eu já era mãe de três filhos. Mas aqueles cuidados eram muito especiais. Eram bem especiais. Aí, depois de 3 dias deram-nos alta, fomos para casa. Sempre a família que o Senhor colocou para nos cuidar, estava sempre a cuidar de nós. Sempre a cuidar de nós. Voltamos com o bebê muito pequenino, porque quando nasceu, uma particularidade, quando o bebê nasceu, ele só cabia assim na minha mão. Era um bebê tão pequenininho, que nasceu com 1,9 kg, mas só cabia assim na mão. Mas o bebê e nasceu com a pele toda flácida, porque ele definhou na barriga, porque o cordão umbilical já não estava mais ali aguentado. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua
tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é